no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 ao 7, está escrito assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, igual a um cordeiro, foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades dos ímpios ele levará sobre si. Deus revelou para o profeta Isaías que Jesus Cristo iria vir ao mundo para morrer na cruz, para pagar a dívida dos pecados dos pecadores. Todos os seres humanos já nascem condenados a ir morar no inferno depois da morte, por causa do pecado do Adão e da Eva. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, por isso que todos pecaram. Versículo 17 ao 19. Pela ofensa de um só homem, a morte veio por esse homem. Agora os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão com Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o perdão sobre todos os seres humanos que querem ser perdoados por Jesus Cristo. Não adianta só crer que Jesus Cristo existe para ser perdoados os pecados. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e pede perdão dos pecados praticados, e passa pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, é a mesma coisa que Jesus Cristo descesse do céu de novo, e fosse pregado na cruz de novo, e o sangue de Jesus Cristo descendo da cruz, e purificando o pecador arrependido. Só ter uma religião não perdoa pecados, imagens de escultura não perdoam pecados, elas não veem, não andam, não ouvem, precisam ser carregadas para se colocar no altar. Só praticar boas obras não perdoa pecados, só Jesus Cristo pode perdoar pecados e livrar a alma da condenação eterna, que é o inferno. Prezado ouvinte, a dívida dos pecados só Jesus Cristo pode pagar para você. Você não pode ir embora da terra com a dívida dos pecados. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. O que vai acontecer com os que vão embora da terra com a dívida dos pecados? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos que estavam diante do trono de Deus, e os livros foram abertos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só Jesus Cristo pode apagar os pecados dos pecadores, que estão escritos no livro de Deus, e escrever o nome no livro da vida, de quem se converte ao evangelho dele. Jesus Cristo disse assim no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide e pregai o evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo disse assim: Ide e batizai os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Procure uma igreja evangélica verdadeira, faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo vai apagar os seus pecados que estão escritos no livro de Deus, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e no julgamento final da humanidade, você não será jogado no lago do fogo com os que se recusam a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, que tanto sofreu na cruz do Calvário para salvar os que não querem ir morar no inferno depois da morte. O inferno existe. Jesus Cristo disse que o inferno existe, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus Cristo disse assim: vocês têm que obedecer a Deus que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Se não existisse o inferno, não ia precisar de Jesus Cristo morrer na cruz para salvar do inferno os que não querem ir para lá depois da morte. Quem quiser ir morar no inferno depois da morte, é muito fácil. É só continuar a rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. É só continuar nos vícios, nos bailes funk, na prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros. É só continuar a seguir deuses feitos por mãos humanas. Deus não proíbe ninguém de ir morar no inferno. O inferno é a sala de espera de Deus. Os que morreram condenados por terem rejeitado o plano de salvação de Jesus Cristo, estão esperando o juízo final da humanidade, para serem lançados no lago de fogo, que é pior do que o inferno. Não existe a segunda chance depois da morte, não existe purgatório na Bíblia. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Não acredite no que os falsos profetas dizem. Eles dizem que o inferno não existe. Eles dizem que o ser humano não tem alma. Jesus Cristo falou do inferno 20 vezes no Evangelho dele. A alma que está no corpo humano não morre, só morre o corpo. Em Lucas, capítulo 23,
Versículo 43, Jesus Cristo disse para o ladrão que se converteu: hoje você estará comigo no paraíso de Deus. O ladrão morreu, e Jesus Cristo levou a alma do ladrão para o paraíso de Deus. O corpo do ladrão foi enterrado. O outro ladrão que não se arrependeu dos pecados, morreu e foi morar no inferno, para esperar o julgamento final da humanidade, depois para ser lançado no lago de fogo, porque não existe a segunda chance. Quem morre sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo, vai morar no inferno, depois não tem mais o que se fazer. Não adianta aparente acender velas, tem que se buscar a salvação em vida, aceita ou rejeita. Pense nisso, o amanhã pode ser muito tarde. Decida hoje pelo Evangelho de Jesus Cristo.